Olá, bem-vindos amigos do The Information, eu sou o Pedro Bergolin e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Pre-Season da NFL que vai começar nessa quinta-feira de forma oficial para 30 franquias e o segundo jogo para Broncos e Falcons. Então hoje a gente vai dar uma faladinha sobre 5 coisas para ficar ligado na Pre-Season da NFL. Bora lá que tem muita coisa pra gente conversar. Então, o primeiro tópico para a gente dar uma conversadinha é sobre o caso do Duzão, o nosso querido brasileiro, nosso querido Brazuca, que foi escolhido pelos Dolphins do NFL Discovery, jogou pela seleção brasileira, pelo Galo FA aqui no Brasil. Um cara que vem jogando muito bem nos últimos anos pelo FA-BR e agora tá tentando alguma coisa lá na terra do tio Sam. O Duzão, então, ele foi para os Dolphins para ser IDL, insider de linha defensiva, mas na semana passada ele foi passado para jogar na linha ofensiva, foi passado para jogar para guard, que é o espelho da posição que ele foi para as terras do tio Sam. Isso não é uma notícia muito boa, como eu vim comentando no Twitter e provavelmente você, amigo, deve ter ouvido alguma coisa em outros perfis, em outros canais sobre futebol americano. Quando há uma transição de posição, como nesse caso, é muito complicado de o jogador conseguir ficar no roster final. É pessimista? Infelizmente sim, como analista. Quero muito de coração de verdade que o Duzão consiga ficar no elenco final. Mas é bem complicado. O Duzão, ele então vai jogar como guard na Pre-Season. Ele foi listado no primeiro Depth Chart, que é uma coisa muito boa. Para quem não sabe, o Depth Chart é a lista das ordens dos jogadores que estão para ser titulares, que são reservas, etc. Ele está lá no Depth Chart dos Dolphins. Ele deve ter alguns snaps na Pre-Season. Ele vai ter uma chance de pelo menos mostrar como ele pode render dentro do campo. Vai ser complicado? Vai ser complicado. A busca por uma vaga no elenco final de 53 jogadores vai ser muito difícil e eu, sinceramente, como analista, penso que não vai acontecer. Eu vejo muito mais essa mudança do Duzão para 2020. Afinal, ele tem pelo menos uma vaga garantida no Practice Squad, que é o elenco de treinamento das franquias. Ele vai ter uma vaga desses 10 jogadores que vão ficar na equipe de treino dos Dolphins durante toda a temporada de 2019. E quem sabe com alguma lesão ele pode vir a subir se ele não ficar já no elenco final. Mas é complicado ele conseguir ficar no elenco de 53 jogadores, afinal tem que aprender os nuances da posição, tem que aprender as técnicas da posição, porque querendo ou não, mesmo que seja um espelho da posição original dele, tem umas manhas novas, tem umas táticas novas. O querido head coach dos Dolphins, o Brian Flores, ele elogia muito o Duzão, ele gosta muito do atleticismo, do físico dele, da vontade que ele está tendo em aprender. Vamos ver se ele vai ter alguma chance. É difícil, é possível, mas ele vai ter que batalhar bastante. Então é um jogador, em especial por ser brazuca, né? Ficar ligado na Pre-Season, os Dolphins jogam nessa quinta-feira. Vale a pena ver se ele vai ter alguma chance ou não de ele conseguir fazer alguma coisa já no primeiro jogo da Pre-Season. O outro brasileiro da NFL, o Cairo Santos, o nosso querido Zica das Bicudas, o nosso amado kicker. Ele, ano passado, foi para o Tampa Bay Bucks, ficou até o final da temporada lá, e ele está numa disputa ferrenha pela vaga de kicker dos Bucks para 2019. A questão é que os Bucks do draft foram atrás do kicker Matt Gay, que vem de Utah e teve uma boa carreira universitária. Foi eleito o melhor kicker do college em 2018 pelo prêmio Lou Graza. Foi 2 vezes o kicker do time da Pac-12, 2017 e 2018. Ficou no time principal, no primeiro time da Pac-12. E ele bateu o recorde de field goals da faculdade dele, de Utah, no último ano, com 30 field goals acertados. Então, assim, é um kicker que vem de uma carreira universitária sólida. E o Cairo Santos, então, está tendo uma batalha dia após dia pela vaga de kicker dos Bucks de 2019. E provavelmente a gente vai ver essa batalha indo para os campos da pré-temporada. É interessante ver como é que o Cairo vai se portar durante os jogos, mas durante os treinamentos ele teve uma semana passada muito boa. Nos treinamentos que acabaram ocorrendo, a gente viu o Cairo Santos fazer séries de 6 chutes em 8, 7 chutes em 8. Ele errou sim um field goal de 46 jardas, se eu não me engano, o que é um field goal, entre aspas, fácil para quem é profissional, né? Só que ele teve um field goal de 61 jardas e 8 de 58 semana passada, é algo que conta bastante. O Cairo Santos, ele sempre teve um problema com esses field goals mais longos ao longo da sua carreira.
E ele sempre foi um kicker muito preciso. E parece que nesse training camp a gente tá vendo uma perna mais forte e uma precisão que às vezes está deixando a desejar. Ele teve semana passada 3 field goals que bateram no poste e entraram. O importante é quem entrou. Mas a questão é que essa vaga provavelmente vai ser decidida dentro dos gramados da pré-season para o Cairo Santos, quem sabe, ficar com a vaga, ou para, infelizmente, tomara que não ocorra, para o Matt Gay, kicker de Utah, que veio da 5ª rodada desse draftado pelos Bucks, ficar com a vaga. A gente torce pelo Cairo, sinceramente, eu acho que o Cairo tem todas as condições de conseguir ficar. E também outro ponto para ficar de olho é nos kickoffs. Hoje em dia, as franquias procuram algum kicker que consegue pôr a bola lá na end zone para não ter retorno, para não houver retorno. Então é importante cuidar disso também, ver a questão de quem consegue forçar mais chuck back, ou caso a tática da franquia seja um chute um pouquinho mais curto para ficar dentro da linha de 5 jardas para obrigar retorno e talvez ter um campo menor a ser percorrido, ou seja, derrubar antes da linha de 25 jardas, que é a linha que começa o drive quando dá o touchback. Então tem que cuidar a questão também do kickoff, que vai ser muito importante para determinar quem vai ser o kicker titular dos Bucks em 2019. O terceiro fator a se observar nessa pré-season é a questão dos Patriots e a nova defesa. Não, a gente não vai ver a defesa total dos Patriots jogando, afinal a gente sabe que ela só vai emplacar pra lá, pra dezembro e, enfim, janeiro a gente sabe o que os Patriots fazem. Mas a questão vai ser legal acompanhar essa defesa, que ano passado teve como principal jogador o Trent Flowers, que acabou indo pro novo Patriots, só pra se dizer, os Lions, que fica na outra conferência, então dá para dizer que é os Patriots da NFC. Mas a questão é que agora os Patriots têm como principal DL, a gente pode dizer assim, o nosso queridíssimo Michael Bennett, que veio de passagem de Seahawks, aliás, perdeu o Super Bowl 49 para os próprios Patriots na interceptação de 1 jarda de Malcolm Butler. Mas a questão os Patriots têm novos nomes, tanto principalmente na DL, que se reformulou bastante. A gente tem que ver como é que ela vai funcionar. São nomes novos, são jogadores novos, e com eles principalmente o Bennett, e ver como é que vai funcionar. No passado a DL foi muito importante, e a gente viu que quando não tinha o Flowers em campo, a defesa era outra dos Patriots, era totalmente diferente em questão de produção. Quando ele estava em campo, era uma defesa top 5, quando ele estava fora, era uma defesa bem mais ou menos, mesmo contando com a maioria das peças que ficaram na secundária e no box. Então tem que ver como é que a DL, com um novo nome principal, vai se portar, para ver se a química vai continuar, se o resultado vai ser o mesmo, e ver como o Bill Belichick vai conseguir encaixar os novos nomes dessa defesa para produzir. Claro, não vai ser a defesa top de linha que a gente conhece dos Patriots na Precision, mas é um esboço também para ver quem vai ficar no elenco final. O quarto e penúltimo ponto para a gente ficar de olho é a questão dos Broncos do Joey Flacco, o grande elite de 2012, naqueles playoffs que ele acabou ganhando o Super Bowl contra a equipe de 49ers do nosso querido Colin Kaepernick. Agora a questão é que, longe de Baltimore pela primeira vez, o Flacco tá com sangue nos olhos para provar que ele ainda assim é um bom QB, depois da recusa que ele teve lá com os Ravens, que acabaram optando para a próxima temporada terem Lamar Jackson como seu QB titular. Com isso ele foi trocado, foi para Denver, novos ares, e a questão é como é que ele vai funcionar. É outro caso como o dos Patriots, que a gente não vai ver um melhor Flacco, a gente vai ver somente alguns snaps, um quarto, talvez 2 quartos na Week 3. Mas é importante ver como é que ele vai se sair nesse começo de passagem pelos Broncos. Tem que ver como é que ele vai se acertar. Os Broncos foram atrás do draft por Noah Fant, tight end, e o Flacco ama passar para tight end. É o grande amigo em questão de posição pro Flacco. Tem que cuidar como é que ele vai se portar em questão disso. Ver como é que tá a química com a OL, a química com os recebedores e com o Noah Fant, que é o principal caso por ser um tight end e por ser rookie. E também ver como é que o Flacco vai funcionar com um poderoso ataque terrestre, que também não vai ser o melhor ataque terrestre da temporada na pré-season, obviamente. Mas é importante ver como é que ele vai sair. Afinal, novo time, novo teammates para ele. Tem que ver como é que vai estar essa química. E a gente vai conseguir descobrir um pouquinho como é que vai estar durante a pré-season. O último caso para a gente acompanhar, para ver na pré-season, é o QB first pick do último draft, Kyler Murray, draftado pelos Cardinals.
que ano passado tinha um draftado também, o Rosen agora está nos Dolphins, e a questão é, cara, como é que o Murray vai se sair? Ele é rookie, então vai ter alguns bons snaps na preseason. Obviamente não vou entregar todas as cartas sobre ele, mas vai ser interessante para ele pegar um ritmo antes de começar a temporada regular da NFL. Então a gente provavelmente vai ver ele em todos os 4 jogos, talvez se não no último para poupar para Week 1 da temporada regular, mas nos 3 primeiros a gente deve ver Kyle Murray. Ele vem da Universidade de Oklahoma e também teve um primeiro ano no college passando por Texas A&M. Ele teve no total 50 TDs, mais de 5.000 jardas e apenas 14 interceptações na carreira universitária, sendo 45 TDs apenas para o Oklahoma. Ele também foi o ganhador do troféu Heisman, que é dado para o melhor jogador universitário, dá para dizer assim, dos Estados Unidos. Cara, como é que ele vai funcionar num time totalmente novo, num aspecto de profissional mesmo, sabe? A gente não sabe, e a gente vai começar a ter esse esquenta na pré-season. O time dos Cardinals vem totalmente reformulado, novo staff, novos jogadores ofensivos, defensivos, não piorou, porque se tivesse piorado, bem, poderia fechar as portas. É uma franquia que fez uma boa off-season, investiu em nomes para trazer e trabalhar ao lado, ao redor do seu novo QB franchise. Mas a gente não sabe como é que vai funcionar, a gente tem que ver como é que vai se sair esse rookie em campo. Afinal, falar de rookie é complicado, a gente não tem como prever algo porque ele nunca jogou no meio profissional. A questão é, como é que ele vai se sair? Ele vai ir bem, ele vai ir mal, enfim, tem essa questão, tem que ficar de olho nisso. Então, gente, esse foi mais um vídeo do The Information. Vale dizer e lembrar também para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos em todas as redes sociais. Leve o The Information por todo o Brasil, por todos os grupos de NFL. Afinal, a temporada está começando e a gente vai ter muito trabalho para fazer. Lembrando também, acesse o site www.theinformation.com.br e saiba tudo de NFL. Assine o site, tenha conteúdos exclusivos e lembre-se, obviamente, de se inscrever no canal do YouTube. Grande abraço, valeu e tchau, tchau!